Bom dia a todos. Vamos a mais uma aula de legislação para o concurso de Carapicuíba. Mas ele serve também para outros concursos públicos, ok? É um documento do MEC, Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, tá? Vamos lá. Na parte da introdução, então, primeiro eles colocam o começo da história, né, dessa política que foi feita para colaborar com todos os alunos da educação especial e que todos, independente da deficiência, do transtorno, de altas habilidades, todos sejam incluídos no processo educativo. Então, tem uma história por trás disso até chegar nos dias atuais, ok? O movimento mundial, né, então não foi só Brasil, depois tem essa política específica para o Brasil, porém foi um movimento que aconteceu mundialmente, tá? Pela educação inclusiva. Esse documento é uma ação política, cultural, social e pedagógica, essas quatro aí. Então, essa política que foi feita tem ação e mexe com toda a sociedade. Ok? Politicamente, culturalmente, socialmente e pedagogicamente, tá? Dentro da sociedade, dentro da nossa cultura, dentro da política de direitos e deveres, né? É uma perspectiva cultural, social e pedagógica, porque também vem de encontro com a nossa educação. Desencadeado em defesa do direito de todos os estudantes, independente da deficiência, independente do transtorno, independente se é altas habilidades, ok? De estarem juntos aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, ok? Então, assim, ter a educação faz parte de um direito humano, de todo ser humano, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis. Todos nós somos iguais, ok? Perante a lei, faz parte do nosso direito humano, assim como nós temos nossas diferenças, ok? Porém, ambos são indissociáveis, fazem parte do ser humano. E que avança em relação à ideia de equidade ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção de exclusão dentro e fora da escola. Então, esse movimento é historicamente falando, né? Porque ele vem de tempos atrás e já vai de encontro com a não exclusão, ok? A não exclusão destes educandos, tanto dentro como fora da escola, ok? Todo cidadão. Vamos lá? Objetivos dessa política. A Política Nacional de Educação Especial, nessa perspectiva de educação inclusiva, qual é o objetivo? O acesso, a participação, a aprendizagem dos estudantes. Então, dar o acesso à matrícula, fazer com que eles participem de todo o processo educativo, né, de aprendizagem desses educandos. Quem são esses educandos? Os alunos com deficiências, com transtornos globais de desenvolvimento, conhecido como TGD, altas habilidades, superdotação, nas escolas regulares. Então, eles têm o direito de fazer a matrícula numa escola regular e no contraturno ter o atendimento do AEE, tá? Atendimento Educacional Especializado. Orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades desses educandos, ok? Então, o que precisa garantir dentro dessa política? A transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até o nível superior. Então, aqui não vai falar só da educação básica, e sim, eles também têm direito a ir para o ensino superior. Então, tem que dar toda essa transversalidade, tá? Por quê? No caso, a educação especial é uma modalidade de ensino. Então, ela transpassa, ela vai passar por todas, seja no infantil, seja no fundamental, seja no médio, seja no superior, ok? Outro, atendimento educacional especializado,
que é o AEE, onde eles têm o direito, né, de ter esse atendimento no contraturno escolar, a continuidade da escolarização nos níveis mais elevados. Então, tem muitos alunos da educação especial que conseguem se formar muito mais, conseguem progredir muito mais, tudo depende do grau, né, do que eles têm. Formação dos professores para esse atendimento do AEE, precisam ser professores especialistas capacitados e demais profissionais da educação para incluir esses alunos no ambiente escolar. É importante a participação da família e toda a comunidade no processo. Eles têm o direito de todo tipo de acessibilidade, acessibilidade urbanística, acessibilidade arquitetônica, dos mobiliários, equipamentos, nos transportes, na comunicação, na informação e articulação intersetorial na implantação de políticas públicas. Então, sempre vai haver políticas públicas para verificar a melhoria desse atendimento em todos os campos desses alunos da educação especial, né? Eliminar todos os tipos de barreiras arquitetônicas, né? Colocar rampas, elevadores, enfim. Tudo que facilite o acesso, né? Acessibilidade a tudo, ok? Vamos lá. Estudantes atendidos pela educação especial. Então, essa política já vem, né, de um acordo que foi feito em 94, muito conhecido, né, onde se dá, antes disso já deu início às políticas sobre educação especial. Porém, o ponto crucial foi em 94, com a Declaração de Salamanca, tá? Teve essa Declaração de Salamanca, que o Brasil depois adotou, ok? Então, a Declaração de Salamanca proclama que as escolas regulares com orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias e que estudantes com deficiência, altas habilidades, superdotação devem ter acesso à escola regular, tendo como princípio orientador que as escolas deveriam acomodar todas as crianças, independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras, tá? Então, foi a partir dessa declaração de Salamanca que teve um êxito maior a respeito da política que envolve a educação especial, tá? Eles têm o direito, independente das suas dificuldades, das suas limitações, todos eles têm o direito de serem incluídos, tá? Independente da condição física, intelectual, social, emocional, linguística ou outras, ok? A partir, então, dessa conceituação, considera-se pessoa com deficiência. Então, aqui, em cada parágrafo, eles vão estar explicando os 3 itens que compõem uma educação especial, a modalidade da educação especial. Quem são esses alunos? Então, os alunos com deficiência, né? O que considera alunos com deficiência? Aquele que tem impedimentos ao longo prazo. Esse impedimento pode ser de natureza física, pode ser de natureza mental, pode ser de natureza sensorial. Então, sensorial vai entrar aí, no caso, a deficiência auditiva, a deficiência visual, ok? E interação com diversas barreiras. Podem ser restringidas sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Então, eliminar todos os tipos de barreira para que isso não aconteça, né? Ok? Para que tenha essa participação plena e efetiva na escola e toda a sociedade. Depois, os alunos do TGD. Os estudantes com transtornos globais de desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações qualitativas nas interações sociais recíprocas e de comunicação. Então, a maioria desses alunos que fazem parte desses transtornos, né, que eu tenho os TGD, eles têm uma certa dificuldade, uma certa limitação de socialização, de interação social, de se comunicar, tá? Um repertório de interesses e atitudes restritas, né, atividades restritas, estereotipado, repetitivo. Então, entram aí, inclusive no grupo de estudantes com autismo. Então, são exemplos dos transtornos globais, né? O autista, o síndrome de Down também vai entrar aí, síndrome de espectro do autismo, né, que é a
psicose infantil, entre outros. Aí são alguns dos exemplos, tá? Tem uma lista enorme e muitos que eles ainda estão pesquisando. E, por fim, os estudantes de altas habilidades de superdotação que demonstram potencial elevado em qualquer uma dessas seguintes áreas. Então, pode ser uma habilidade, uma alta habilidade isolada, como pode ser combinada, tenha mais do que uma, tá? Então, eles podem ter essa habilidade, pode ser uma habilidade intelectual, acadêmica, pode ser uma habilidade de liderança, de psicomotricidade, de artes. Então, cada um deles, né, pode ter uma habilidade ou mais do que uma. Então, existem alunos que sabem falar, por exemplo, na parte acadêmica, mais de uma língua, né? Desde pequeno já fala 3 línguas diferentes, por exemplo. Enfim. Além de apresentar grande criatividade e envolvimento na aprendizagem e realização das tarefas em áreas de seu interesse. Então, quando eles interessam por algum assunto que é da área que eles dominam, que eles têm aquela alta habilidade, eles vão se desenvolver muito mais, ok? Por isso que eles não podem se desmotivar, por isso que existe a aceleração para eles. Assim como existe a terminalidade de estudo para aqueles que não conseguem, que são das deficiências e dos transtornos, também os de altas habilidades têm a aceleração de estudos, tá? E outros a terminalidade. Continuando. E as diretrizes dessa política? Então, a educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, todas as etapas e todas as modalidades. Ou seja, vai do infantil, do fundamental, do médio e podem prosseguir também o ensino superior. Realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto à sua utilização no processo de ensino-aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. O atendimento educacional especializado, que é o AEE, que é o atendimento que é feito no contraturno, é de extrema importância para esses alunos, que tem como função, então no AEE, né, o foco vai ser identificar, elaborar, organizar os recursos pedagógicos para atendê-los em todas as áreas e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. Então, por isso que tem que ser um lugar bem planejado, as salas de recursos multifuncionais para fazer todo esse atendimento e profissionais especializados para. As atividades desenvolvidas no AEE diferenciam daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização, ok? Então, assim, não substitui o horário normal de aula no ensino regular. Eles têm que ir no contraturno, tudo bem? Então, o AEE vai vir para contribuir, para ajudar, tá? Para complementar o atendimento que eles têm no horário normal de aula. Não para substituir. Então, esse atendimento, ele complementa, ele suplementa a formação dos estudantes com vistas à autonomia e independência na escola e fora da escola. Ok? Ajudá-los tanto dentro como fora. Dentre essas atividades do AEE estão disponibilizados programas de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação, sinalização e tecnologia assistiva. Então, entra aí nessa parte, por exemplo, Libras, que é a língua brasileira de sinais, né, para a deficiência auditiva, entra o Braille para a deficiência visual, entre outros, ok? Ao longo de todo o processo de escolarização, esse atendimento deve estar articulado com a proposta pedagógica do ensino comum, ou seja, a professora do ensino regular, da sala de aula, do horário, tem que estar em contato, em comunicação com quem faz o atendimento dele no contraturno lá no AEE, ok? Eles têm que falar a mesma língua, estarem articulando, né? Interagindo. O AEE é acompanhado por meio de instrumentos que possibilitam monitoramento, avaliação da oferta realizada nas escolas da rede pública e nos centros de atendimento educacional especializado, público ou conveniado. Em todas as etapas e modalidades da educação básica, esse atendimento é organizado para apoiar o desenvolvimento dos estudantes, constituindo oferta obrigatória nos sistemas de ensino. Ele deve ser realizado no turno inverso da classe comum, ou seja, no contraturno.
pode ser na própria escola, se for núcleo, ou centro especializado que realiza esse serviço educacional, porém totalmente gratuito. Então, para os estudantes surdos, no caso da deficiência auditiva nas escolas comuns, temos a educação bilíngue também, né? Então, essa educação bilíngue seria Libras, que é a língua brasileira de sinais, e vinculado à língua portuguesa. Desenvolve o ensino escolar da língua portuguesa e na língua de sinais. O ensino da língua portuguesa como segunda língua, tá? Libras é a primeira língua deles. Libras é a língua materna para os deficientes auditivos. E a segunda língua que é a língua portuguesa. Tudo bem? O atendimento educacional especializado para esses estudantes é ofertado tanto na modalidade oral e escrita, quanto na língua de sinais. Devido a essa diferença linguística, orienta-se que o aluno surdo esteja com outros surdos das turmas comuns da rede regular. Então, seria adequado, seria ideal colocar o aluno de uma deficiência auditiva no período normal de aula, junto com outros alunos que também apresentam a mesma deficiência, ok? O atendimento educacional especializado é realizado mediante a atuação de profissionais com conhecimentos específicos na Libras, né? Então, assim, não adianta vai trabalhar com esses alunos surdos se não sabe, se o professor não é especialista em Libras, tá? No caso, precisa. E no caso do Braille, por exemplo, que é o Soroban, que eles falam, precisa também. Então, assim, precisa também ser especialista, tá? Atividade da vida autônoma, então vai ser trabalhado atividades da vida autônoma, comunicação alternativa, desenvolvimento dos processos mentais superiores, programas de enriquecimento curricular, então assim, todo o currículo precisa ser adaptado para esses alunos, né? Planejamento, adequação e produção de materiais didáticos, então precisa produzir materiais aí para trabalhar com esses alunos, né? Didáticos e pedagógicos, e a utilização de recursos ópticos e não ópticos, tecnologia assistiva, entre outros. Então, todos os recursos necessários para trabalhar. Então, no caso dos alunos deficientes visuais, ter, além do Braille, lá ter livros, né, em Braille e outros trabalhos aí, outras atividades. E a avaliação? A avaliação vai ter que ser uma avaliação pedagógica, um processo dinâmico, que vai considerar os conhecimentos prévios desses alunos, né? E o nível atual de desenvolvimento de cada aluno, quanto às suas possibilidades de aprendizagem futuras, configurando uma ação pedagógica processual e formativa. Então, assim como os demais alunos têm uma avaliação processual, formativa, contínua, né? Diagnóstica, mediadora, esses alunos também terão. Analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso individual, prevalecendo na avaliação dos aspectos qualidade sobre quantidade, tá? Que indique as intervenções pedagógicas do professor. O professor sempre vai ter que fazer intervenções pedagógicas, mediando todo o processo. No processo de avaliação, o professor deve criar estratégias, considerando que alguns estudantes podem demandar ampliação de tempo para a realização dos trabalhos. Então, eles podem demorar um pouco mais do que os outros para fazer o trabalho, tudo depende do grau. E o uso da língua de sinais, textos em braille, informática, tecnologia assistiva como uma prática cotidiana. Então, isso precisa estar no cotidiano, na rotina deles. Cabe aos sistemas de ensino, no geral, organizar a educação especial nessa perspectiva da educação inclusiva, ou seja, incluir a todos em todo o processo educativo. Disponibilizar as funções de instrutor, tradutor, intérprete de Libras, guia, intérprete. Então, todos os profissionais envolvidos, eles têm o direito de ter, tá? Bem como de monitor, cuidador dos estudantes com necessidade de apoio nas atividades de higiene, alimentação, locomoção, entre outros. Então, além dos professores especializados na área,
precisa ter aquele que vai cuidar da parte do cuidar, não da parte do educar. Da parte do cuidar eles também vão precisar, ok? Para cuidar da parte de higiene de muitos deles, da alimentação, da locomoção, se é cadeira de rodas, enfim. Que exijam auxílio constante no cotidiano escolar. Então a escola tem que estar preparada, o sistema de ensino e as escolas estejam preparadas para, né, trabalhar de forma correta com esses alunos. Para atuar na educação especial, né, o professor, ele precisa ter uma formação inicial e também a continuada. Então ele precisa ter, por exemplo, pedagogia e ter uma especialização numa deficiência, no AEE, tudo vai depender da formação desse professor, né? Precisa ter uma especialização, uma pós-graduação para trabalhar com esses alunos. Essa formação possibilita a atuação no AEE. Então, o professor, para trabalhar no AEE, precisa ser um especialista na área, tá? Caráter interativo e interdisciplinar essa formação. Da atuação nas salas comuns do ensino regular. Então, os professores que ficam na sala regular, o mínimo de formação possível para lidar com esses alunos que vão receber. E principalmente os alunos que são os professores que são do AEE. Também precisa desses especialistas nas salas de recursos multifuncionais, nos centros de atendimento do AEE, nos núcleos de acessibilidade, assim como nas instituições de educação superior também precisa. Então, não termina no ensino médio. Tem muitos deles que vão continuar estudando. Então, a educação superior também precisa se adaptar para atendê-los, tá? Assim como nos hospitais, muitos deles que estão nos hospitais, eles têm direito a receber esse atendimento lá. Assim como na própria casa deles, tá? Eles têm esse direito também. Se for verificado a necessidade, tanto em hospitais como na própria residência, eles têm o direito de receber o AEE. Para oferta de serviços e recursos da educação especial. Para assessorar a intersetorialidade na implantação das políticas públicas, ou seja, intersetores, todos os setores envolvidos para atender a educação especial. Então vai entrar a educação, vai entrar saúde, vai entrar transporte, segurança, enfim, tudo. A formação deve contemplar conhecimentos de gestão do sistema educacional inclusivo, tendo em vista o desenvolvimento de projetos. Projetos é muito importante para trabalhar com eles, em parceria com outras áreas, né? Então, projetos de atendimento a eles, em parceria com outras áreas, visando a acessibilidade arquitetônica, não só da escola, né? Mas do ônibus que eles vão usar no transporte escolar, por exemplo, de lugares que eles vão frequentar, atendimentos de saúde, promoção de ações de assistência social, trabalho e justiça. Lembrando que muitos deles também vão para o mercado de trabalho, então eles precisam estar preparados para. Os sistemas de ensino devem organizar as condições de acesso a todos os espaços, recursos pedagógicos e a comunicação, para favorecer o quê? A promoção da aprendizagem e a valorização das diferenças, muitas palavras-chave aí, né? De forma a atender às necessidades educacionais de todos os estudantes. A acessibilidade deve ser assegurada mediante, que eu já tinha falado, eliminação de barreiras arquitetônicas, urbanísticas na edificação, incluindo instalações, equipamentos, mobiliários, assim como nos transportes escolares também, bem como as barreiras de comunicação e informação, ou seja, todos os tipos de barreiras. Barreiras arquitetônicas, barreiras urbanísticas, né? Barreiras de comunicação, barreiras de informação, precisa eliminar todos os tipos, porque eles têm direito à acessibilidade a tudo. Ok? Aqui não cai para vocês, não está na bibliografia de vocês, mas eu vou deixar, porque eu acho importante, apesar de não estar na bibliografia, aqui vem trazendo para vocês a Lei 13.146, que fala de pessoa com deficiência. É o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, assim, não vou ler, mas vocês depois podem dar uma olhada, porque é importante, é algo a mais, né? Está explicando sobre tudo que envolve educação especial, tá?
explicando sobre pessoa com deficiência, o que vem a ser acessibilidade, o que vem a ser desenho universal, o que é a tecnologia assistiva, ou também chamada de ajuda técnica, o que são as barreiras, os tipos de barreiras que existem, barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas, barreiras nos transportes, barreiras nas comunicações, barreiras atitudinais, barreiras tecnológicas. Então é importante que acrescenta aí conhecimento para vocês nessa área. A comunicação, a língua brasileira de sinais, o braille, adaptações razoáveis que devem ser feitas, o que é uma pessoa com mobilidade reduzida, o que são residências inclusivas, moradia para a vida independente, atendente pessoal ou cuidador, profissional de apoio escolar, acompanhante, tá? Então aí vem trazer para vocês tudo, essa lei da inclusão da pessoa com deficiência. Não está, mas eu vou deixar aqui acrescentado para vocês, porque é algo a mais, é um conhecimento a mais para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre educação especial, tá bom? Todos os direitos que eles têm, direito à vida, habilitação, reabilitação, tá? Direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, o direito do trabalho, assistência social, a previdência, cultura, esporte, turismo, lazer, transporte, mobilidade, enfim, toda a parte de acessibilidade, de informação e comunicação, tecnologia assistiva, a vida pública e política, ciência e tecnologia, acesso à justiça, a igualdade, o reconhecimento igual perante a lei, as infrações de quem comete algum crime voltado a eles, né, com essas pessoas. Então, aqui não precisa, peraí, deixa eu tirar aqui. Ok? Então, a bibliografia do concurso, então a bibliografia do concurso de vocês é só até aqui, tá? Que é a política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, é só até aqui. Eu coloquei, é até aqui, né? Aí eu coloquei essa lei aqui, que é algo a mais para quem quiser se aprofundar no assunto, tá? Essa lei não cai na bibliografia de vocês, mas quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, ok? Então até a próxima aula. Bons estudos aí.